perguntar uma coisa antes de você ter chegado na faculdade. Como é que você era em matemática, por exemplo? Porque a gente fala de lógica, né? E matemática está muito atrelado à lógica, né? Eu não sei se vocês acompanharam, mas essa semana, praticamente, eu acho que foi quinta-feira, o Ministério da Educação liberou o resultado de uma avaliação que ele fez a nível nacional com mais de 3 milhões de estudantes no Brasil, do ensino médio, rede pública e rede privada. Os resultados em matemática me deixaram de cabelo em pé. Dos 3 milhões e 200 mil estudantes que fizeram a avaliação, eles acertaram somente 27%, ou responderam corretamente 27% das questões de matemática. E eu falo de matemática básica. Cálculo simples, cálculo usando decimais no máximo. Sim. 10% desses estudantes, somente 10% desses estudantes conseguiram identificar triângulos semelhantes. Então, assim, quando eu olho esses números, me preocupa muito o futuro, por exemplo, da própria TI no Brasil, né? Porque, na realidade, hoje você está formando alunos com extrema deficiência de matemática. Então, se o cara não entende ou não sabe construir uma solução de cálculo de matemática básica, como é que ele vai chegar, por exemplo, num curso de TI que demanda, né, o exercício da lógica, da habilidade da lógica, que você precisa de matemática e que você não tem. Por isso que eu te perguntei, como é que você era em matemática lá no segundo grau? Você chegava a ser um bom aluno, um cara que estava entre os top 10? Como era que funcionava isso aí de matemática na tua cabeça? Então, a matemática em si, eu tinha boas notas. Não vou dizer que eu era o top 10 da turma, até porque, cara, se a gente for pegar minha turma do ensino médio hoje, eu acho que dos 33 alunos, acho que 5 foram fazer medicina. Então, assim, a gente teve a minha turma de ensino médio foi uma turma, assim, excepcional. Eu sigo essa mesma aí. A minha turma de ensino médio era excepcional. Acho que pegou os melhores, assim, jogou tudo na mesma turma. Você falou, mano, esses moleques aí, é tudo gênio. Tá? Não, minha assim. turma era absurda. Tanto a minha turma quanto a turma anterior do segundo ano na época, que inclusive alguns também passaram em medicina, cara, era uma turma muito absurda. E eu era mediano, não era um aluno, meu Deus, eu sou um aluno top. Eu tirava alguns 10, tirava, inclusive, vários zeros, inclusive tirei vários zeros em matemática. Então, eu não era um aluno excepcional. Mas o que eu vi ao longo do tempo, o que eu enxerguei ao longo do tempo quando eu fui para TI? Que, na verdade, na maioria das vezes, não é que nós somos ruins, é porque a gente não presta atenção. Literalmente isso. Mas, assim, em matemática, até voltando à pergunta, eu não era um bom aluno em matemática, gostava muito de matemática, mas tinha coisas que eu não entendia. Falei do log, até hoje eu não entendo como é que funciona o logaritmo, pra você ter noção. Mas, assim, eu não usei na faculdade e provavelmente não vou usar por muito tempo. Mas não era um excelente aluno em matemática, eu era mediano, até porque a minha turma ela era muito, muito excepcional. Mas o que abriu a mente? A lógica de programação, ela não vem com matemática. E isso é que é um negócio mais interessante. Ela vem para você pensar literalmente de forma lógica. Mais uma filosofia, né? Parece mais não seria bem uma filosofia. Ela é como se fosse uma ortodoxia, digamos assim. Ela é um conceito. Se você aprender o conceito, você vai saber como é que ela funciona. Vou dar uma aula rápida aqui, por exemplo. Vamos pensar de forma lógica. Se eu tenho esse fone, então eu tenho esse copo cheio de água. Mas, se não, esse copo tá vazio. Isso é pensar de forma lógica. Se eu tirar esse fone aqui, esse copo ele vai ter que estar vazio. Porque a minha condição era essa. Então, aqui não tem matemática. A gente está pensando de forma lógica. Isso daqui é uma questão lógica. Isso daqui a gente chama de tomada de decisão. Então, por exemplo, se isso daqui acontecer, obrigatoriamente, isso daqui vai ter que acontecer. Porque essa condição ela vai ser verdadeira. Se isso daqui não acontecer, que vai ser a minha negativa, isso daqui não pode acontecer, porque ela tem que ser algo correto. Então, a matemática em si, ela não vai fazer tão parte da lógica de programação. Mas onde que a matemática ela é extremamente importante? Em cálculos específicos que a gente vai fazer para desenvolver algumas questões. Então, mais lá na frente, com certeza, a gente vai falar disso, a gente vai falar um pouco mais do negócio, mas a matemática me trouxe essa base. Não era uma base muito sólida, era uma base boa, mas eu não era um aluno exemplar em matemática, mas conseguia ali resolver as questões mais simples, né? Isso que você está falando é tão importante porque te impressionou a matemática. E hoje me impressiona muito a falha do português. Sim. Realmente os números também são críticos. Só para você ter ideia... Questão de interpretar, né? Exatamente. Só para você ter ideia, desse número
de estudantes que superaram os 3 milhões, somente 57% conseguiram chegar ao nível mínimo de proficiência de leitura e interpretação de texto, né? Porque quando você está falando de lógica, e aí eu retorno um pouco na questão da matemática, não é basicamente os números frios como cálculo e como a gente vê na faculdade, cálculo 1, cálculo 2, enfim. É a construção lógica do pensamento, né? Exatamente. A construção lógica desse pensamento que é facilitado através da matemática. Agora, junto com a interpretação de texto, você consegue fazer com que esse profissional, combinando essas duas habilidades, possa, por exemplo, ser um bom profissional na área de TI, porque exatamente como você acabou de demonstrar aqui, para você construir esse projeto, você precisa entender essas condições de que um depende ou dependeria da existência do outro, né? Mas esses números, cara...